Deus. Amém, queridos? Graças a Deus. Deixa eu pedir para você já abrir a sua Bíblia aí comigo. No livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 50. Gênesis, capítulo 50. Antes de nós lermos o texto e eu ministrar essa mensagem ao seu coração, deixa eu pedir para você dizer para o irmão que está do seu lado aí, você que está em casa também, está junto com alguém, diga para a pessoa que está aí, fala assim para ele: ei, dá uma cutucada nele assim, fala: ei, fala aí, deixa eu ver, ei, descansa, fica tranquilo, fala para ele aí bem, fala, fica tranquilo, o Senhor está no controle, Deus está no controle, fica tranquilo, Deus está no controle. Amém, queridos? Glória a Deus. Gênesis 50, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram, e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhes que perdoe os erros e pecado de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos teus servos, dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Repete comigo essa. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amém, queridos? Glória a Deus. Com base nesse texto, e eu vou citar alguns outros textos, capítulos, eu quero ministrar uma palavra ao seu coração com o tema sob controle. Às vezes, em meio a tantas lutas, queridos, tantas adversidades que a gente passa, né, tanta situação, às vezes pessoas que acabam nos fazendo mal, muitas vezes parece que a gente está entregue à própria sorte, está refém das circunstâncias, muitas vezes parece que a gente está entregue nas mãos e dependendo de outras pessoas. Porém, quando a gente olha para a palavra de Deus, queridos, a gente vê que isso não é verdade. E essa história de José vai falar sobre isso, né? Que isso não é uma verdade. A nossa vida, ela está sob o controle de Deus. E somente nós mesmos, queridos, a gente pode sabotar aí os planos e os projetos que Deus tem para a nossa vida. Amém? Porque muitas vezes a gente prefere olhar para as circunstâncias que nos cercam, muitas vezes a gente prefere olhar para as dificuldades, muitas vezes a gente prefere ficar confiando na nossa força, confiando às vezes em outras pessoas, pessoas que são falhas, pessoas que são limitadas, e às vezes a gente acaba aí até se frustrando. Mas quem pode sabotar os planos de Deus para as nossas vidas é só a gente. Amém? Eu quero só citar um texto, se você tem o hábito de anotar, Números 13, do 26 ao 33, é aquele texto que fala daqueles 12 espias que foram enviados por Moisés à terra de Canaã, a terra prometida, terra que manava leite e mel, terra de bênção, de fartura, que Deus tinha prometido para o seu povo. E desses 12, deles, queridos, tiveram um relatório negativo, olharam para a circunstância, olharam para a limitação deles, ficaram olhando para o tamanho do povo, o tamanho dos gigantes, para as cidades fortificadas. E aí vocês prestaram atenção, por causa disso, eles não viveram os projetos de Deus para a vida deles.
não viveram, não deixaram de entrar, de receber as promessas por causa dos gigantes. Eles não deixaram de receber as promessas porque as cidades eram fortificadas, porque Deus não era com eles. Eles deixaram de entrar na terra prometida porque eles mesmos ficaram olhando para as circunstâncias, para as limitações, ao invés de dar ouvidos e olhar para a palavra de Deus. Então vocês veem que eles não viveram as promessas de Deus porque os olhos deles estavam nas suas limitações e circunstâncias e não na palavra de Deus. Deus tinha sonhos para eles? Com certeza. Deus tinha projetos para suas vidas? Com certeza. E projetos grandiosos, maravilhosos. Só que eles mesmos sabotaram aquilo que Deus tinha para eles. Amém, queridos? E a primeira lição que eu quero ministrar ao seu coração, dentro desse texto, na verdade, aqui no decorrer da ministração, eu vou falar um pouquinho com vocês da história de José. Esse pedaço de Gênesis 50 que eu li, é o finalzinho do livro de Gênesis, onde está também acabando ali a história sobre José, que foi filho de Jacó, que se tornou governador sobre o Egito. Mas a história dele nós vemos desde Gênesis capítulo 37, né? É uma história tremenda, a história de José, que nos inspira, e fala muito sobre isso, sobre Deus estar no controle das nossas vidas. E a primeira lição que eu quero ministrar ao seu coração, fala sobre os planos de Deus a nosso respeito. Eu quero que você abra em Gênesis 37, do verso 5 ao verso 11. Gênesis 37, do verso 5 ao 11. Está projetado aqui, se você quiser ir lendo comigo. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-los ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho, contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém, queridos? Aqui começa falando um pouquinho sobre a história de José. Você vê lá no começo, se for desde o comecinho do capítulo 37, fala que José, um dos filhos mais novos de Jacó, né, de Israel, diz que era o filho preferido, queridinho do papai. Os outros irmãos dele tinham ciúme, tinham inveja dele. E aqui, no decorrer de todo o texto, desde 37 até 50, a gente vai ver que Deus tinha sonhos para José. Esses sonhos que José teve não foi algo dele ter ido dormir de barriga cheia. Foi sonhos que Deus plantou no coração dele. Aqui eu quero dizer para você, tem sonhos, queridos, que foi Deus que colocou no seu coração. Não foi um homem. Não vem de você mesmo. Tem sonhos que foi Deus que colocou no seu coração. Eu quero que você guarde isso. Amém? Porém, eu quero até dar uma paradinha aqui e falar algo sobre, quando eu falo de sonhos, nós vemos aqui, eu não sei se foi na ingenuidade, mas José foi, seus irmãos já não gostavam dele por ele ser o queridinho do papai. Diz o texto que ele contava ao pai a má fama dos seus irmãos, né? E os irmãos não gostavam dele. E José vai e conta esse sonho para os irmãos. É interessante que os irmãos souberam interpretar o sonho. Quer dizer que você vai governar sobre nós, né? Só que José contou o sonho para os seus irmãos aqui. Eu quero só dar uma paradinha para dizer, só tome cuidado com quem você compartilha os seus sonhos, os projetos de Deus para a sua vida, o que Deus colocou no seu coração. Cuidado com quem você compartilha, porque infelizmente, queridos, nem todo mundo sonha junto com a gente. Infelizmente, nem todo mundo está preparado para ouvir e se alegrar e jubilar e estar junto com a gente para a gente alcançar esses sonhos, esses propósitos. Então, cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Mesmo que sejam pessoas próximas, às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir e não vai vibrar, não vai se alegrar e não vai ser aquele que vai te encorajar a alcançar os sonhos. Amém? Então, tome cuidado com isso. Mas o que eu quero falar para você nesse primeiro tópico da mensagem é sobre os planos de Deus a nosso respeito. Nós vimos aqui
A interpretação do sonho é que José iria governar. E nós vemos depois que ele se tornou governador de todo o Egito, né? Um grande império da sua época. E isso não foi qualquer coisa. O que eu quero dizer para você dentro disso? Os sonhos que Deus tem para mim e para você são sonhos grandes. São sonhos grandiosos. Porque o nosso Deus, ele é um Deus grande. Nosso Deus não é um Deus medíocre. Nosso Deus não é um Deus de mediocridade. Os sonhos que ele tem para mim e para você são coisas grandes. No sentido de quando se realizarem, muitas vidas, como aconteceu aqui na história de José, muitas vidas vão ser abençoadas. São sonhos grandiosos, né? Por mais que às vezes aos olhos de algumas pessoas possa parecer algo pequeno, tudo que Deus tem, tudo que Deus faz na nossa vida e através das nossas vidas, queridos, é algo grandioso. E eu olho para esse texto aqui e vejo isso. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Os sonhos que Deus tem para você, para realizar através da sua vida, não é coisa pequena não, querido. Não deixa o diabo, não deixa o inimigo te enganar, te roubar, porque o que Deus tem para fazer na sua vida são coisas grandiosas. Através da sua vida, para alcançar e abençoar milhares, são coisas grandiosas. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu quero ler 2 textos, só para dar uma base nisso que eu falei para vocês. Se puder projetar aqui, Isaías 55, verso 8 e 9. Se for rápido, senão eu leio aqui, Gabi. Isaías 55, verso 8 e 9. Olha lá, diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Aqui eu quero dizer para vocês, queridos, que Deus tem para mim e para você é melhor do que a gente pensa. Os nossos pensamentos não são iguais, os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos dele são mais altos. Ou seja, o que eu vejo, o que Deus tem para mim e para você é melhor do que a gente pensa. Está algo assim, mas Deus tem algo muito melhor do que pensamos ou imaginamos. Amém? Eu quero citar um outro texto, Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha o que Deus diz para mim e para você, queridos. Eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Os planos que eu tenho para vocês é planos de fazer eles prosperar, não é de causar danos. Por mais que nós possamos estar enfrentando situações adversas, difíceis, né? Que parece que às vezes Deus saiu do controle, que parece que às vezes os sonhos parece que estão distantes de acontecer, ou parece que está ficando mais distante ainda de se realizar. Deus não saiu do controle, e os planos que Ele tem para mim e para você é melhor do que a gente imagina, é melhor. E Deus é um Deus que Ele pagou um alto preço para nos dar vida e vida em abundância. Em Romanos diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, mandou Jesus, que se fez homem, morreu na cruz do jeito que morreu, por mim e por você, para pagar a nossa dívida, para pagar o preço pelos nossos pecados. Diz lá em Romanos: como não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas? Então, se Ele não poupou Jesus, Pedro, como é que Ele vai deixar as demais coisas, né? Como não nos dará juntamente com Ele as demais coisas? Os planos de Deus a nosso respeito são planos de nos abençoar, de nos fazer prosperar, mas não é para que a gente seja o centro, porque Ele quer
nos abençoar sim, mas Ele quer fazer das nossas vidas também um canal de bênção, assim como fez na vida de José, que quando se realizou os sonhos na vida de José, não só quando, a gente vai ver isso aqui, José foi um canal para abençoar e salvar milhares de vidas, amém, queridos? Em segundo lugar, que é que eu quero ministrar ao seu coração? Gênesis 37, 19 e 20. Abre lá. Gênesis 37, 19 e 20. Diz assim: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que vai ser dos sonhos dele. Aqui são os irmãos de José. Diz que, como eu disse para vocês aqui, diz que José contava ao pai a má fama que os irmãos tinham. E aqui, certa feita, seu pai manda José procurar seus irmãos que estavam pastoreando o seu rebanho, para ir ver onde eles estavam, né? E diz que, depois que José contou esse sonho para eles, os dois sonhos, diz que quando os irmãos deles avistaram José ao longe, eles disseram isso: lá vem aquele sonhador lá, aquele lá que vai nos governar, que está se achando aí, o cara que fica se achando, lá vem ele, vamos matar esse cara, vamos ver o que vai ser do sonho dele, vamos ver o que vai acontecer. Aqui no contexto diz que os irmãos deles vão pegar ele, jogam ele numa cisterna, mas depois tiram ele da cisterna, falando: o que a gente vai ganhar matando nosso irmão? Não, vamos. E pegaram e venderam ele para uma caravana de ismaelitas, venderam eles como escravo, né? E aí José, é onde José vai para o Egito. Mas aqui, queridos, o que eu quero dizer para você, o fato de Deus ter sonhos para mim e para você, não significa que não vai ter oposição, não significa que nós não vamos enfrentar adversidades, não vamos enfrentar lutas. Jesus disse: passaríamos, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. E lá em 1 João diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas ele disse que passaríamos por aflições, né? Disse que passaríamos. Mas o que eu quero dizer é isso: nós vamos enfrentar a oposição. Deus ter nos dado sonhos, ter falado conosco, ter nos dado promessas, não significa que não vamos enfrentar. Ao contrário, queridos, o inimigo das nossas almas, Satanás e seus demônios, ele vai fazer de tudo para matar os nossos sonhos, como quis fazer com José. Vamos matar ele, vamos ver o que vai ser os sonhos dele. Não se trata, olha aqui para o pastor, não se trata só de você, não é só de você, mas do que Deus tem para fazer através de você. E Satanás sabe disso. Ele não quer só matar você, destruir sua vida, sua casa. Ele quer destruir os sonhos e projetos que Deus tem através da sua vida. É isso que ele quer fazer. Porque, como eu disse, queridos, quando esses sonhos se concretizarem, esses sonhos se concretizando, não é só a sua vida, não é só você que é abençoado. Muitas vidas são abençoadas. E Satanás sabe disso. O inimigo das nossas almas sabe disso, e ele quer te destruir, ele quer te parar, ele quer te desanimar, ele quer fazer isso aqui. Vão matar esse sonhador, vão desanimar ele, ele faz, né, tenta fazer tantas coisas porque ele quer te ver infrutífero no reino de Deus, quer te ver desanimado, quer te ver parar, quer te ver morto. Muitas vezes, né, não precisa nem estar fora da igreja, às vezes está dentro da igreja, mas está morto, espiritualmente morto, não sonha mais, não se alegra mais, né? Não tem mais contentamento na presença de Deus, na casa do Pai, está morto, não oferece, vamos dizer, não oferece perigo nenhum ao reino das trevas, não incomoda o inferno, e é assim que ele quer nos ver, morto, não só literalmente, mas às vezes morto espiritualmente, com sonhos, né? Matar os nossos sonhos. Então, querido, entenda isso, que o fato de termos sonhos e projetos, Deus ter o melhor, como nós vimos aqui, os planos de Deus são o melhor, não significa que a gente não vai enfrentar a oposição, amém? Em nome de Jesus, saiba e creia que a vontade de Deus
é que tenhamos uma vida frutífera, pois isto glorifica o seu nome. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 8, é aquele texto que diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. A vontade de Deus, queridos, para a minha e para a sua vida, nós lemos lá no texto de Jeremias, é nos fazer prosperar, é que a gente venha dar frutos, que nós tenhamos uma vida frutífera. Por quê? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Então, quando a nossa vida é frutífera, quando a nossa vida é abençoada, quando a gente prospera como Deus quer, o nome de Deus é glorificado. Deus é glorificado através da realização desses sonhos, desses projetos. Amém? Porém, a gente precisa entender aí que a gente não é frutífero ou devemos ser frutífero somente quando o sonho se concretiza. Aqui eu quero que você preste muita atenção. Você não é frutífero só quando o sonho se concretiza, quando o sonho acontece. Nós precisamos ser frutíferos na caminhada, nas etapas que estamos trilhando para que se concretize esse sonho. A gente precisa ser frutífero também, como aconteceu na vida de José. Vocês querem ver? Gênesis capítulo 39. Abre lá comigo. Gênesis 39, do verso 2 ao verso 5. Gênesis 39, do verso 2 ao verso 5. Diz assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José, e tornou-o o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Meu Deus! Meu coração queima de ler isso aqui, de compartilhar isso com vocês. Queridos, José, ele foi odiado pelos irmãos, sim, foi jogado numa cisterna, depois tirado e foi vendido como escravo e foi parado numa terra estrangeira, como escravo. Só que lá onde ele foi como escravo, ele foi na casa desse Potifar. E durante esse período que ele estava na casa de Potifar, o que diz esse texto? O Senhor estava com José. Ele estava num período que ele estava escravo? Sim. Foi odiado pelos irmãos? Sim. Estava distante da família? Sim. Passou por tudo isso, mas ele foi frutífero aqui, na casa de Potifar. O Senhor estava com José, e por causa de José, Deus abençoou a casa do egípcio, toda a casa do egípcio, tudo que fazia por causa da vida de José. Olha que tremendo. Então José não foi frutífero, não glorificou a Deus só quando ele chegou no governo do Egito. Não, José foi frutífero ali quando ele estava como escravo. Só que ali como escravo ele foi frutífero, e por causa dele, ali como escravo, abençoou toda a casa do egípcio. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, queridos. A gente pode frutificar agora, nesse momento de dor, nesse momento de luta, mesmo que seu sonho ainda não aconteceu, não chegou lá onde você queria, mas você pode, nós podemos e devemos ser frutíferos agora, e através das nossas vidas, da nossa conduta, da nossa atitude, Deus pode abençoar muitas vidas por causa da gente. Então podemos e devemos ser frutíferos durante as etapas, durante a caminhada. Não é só quando acontece o sonho, não é só quando ele se realiza. Amém, queridos? E aqui é tremendo, porque parece que aí a gente pode olhar e falar: puxa, agora pelo menos deu uma melhorada para José. Agora José era escravo, mas foi colocado ali no governo de toda a casa de Potifar. José que governava toda a casa, tudo que era do egípcio. Só que aí Satanás não está contente. Satanás foi lá tentar destruir de novo o sonho de José. Usou a vida da mulher de Potifar. Diz que ela ficou atraída por José, por ser um moço de boa aparência. Provavelmente era bonito igual o pastor, né? Olha, estou falando agora, tá na internet. Provavelmente era um moço bonito igual o pastor.
Eu sei que é difícil, né? Mas, queridos, e aí a mulher, tipo, brincadeiras à parte, a mulher tentou se deitar, queria se deitar com José, e a gente sabe que Satanás agindo através da vida daquela mulher. Um pouquinho mais abaixo vai dizer, eu vou só citar para vocês, é tremendo, a mulher tenta, e José sempre se afastando dela, né? E ela tentando José ali, e José fala assim, o meu senhor Potifar me deixou a cargo de tudo, tudo está aos meus cuidados, ele me deixou tudo, menos a senhora, porque é a mulher dele, o resto está tudo sob o meu governo. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Olha a declaração de José. Ele estava ali como um escravo, passou o que passou, mas José, mesmo no meio dessa situação, ele fala, como é que eu poderia cometer algo perverso e pecar? José ainda se posicionava de forma, ele fala, eu não vou desonrar o meu Deus. José não poderia estar reclamando? Poderia ou não poderia, queridos? Fui escravo, meus irmãos me odiou, né? Me deu, estou aqui como escravo, quer saber? Eu vou aproveitar. José falou, como poderia eu cometer algo tão perverso contra Deus? Homem temente a Deus, frutífero, mesmo no meio das adversidades. Mas Satanás tentou matar o sonho novamente aqui, né? E aqui, queridos, Potifar pega e manda lançar José na prisão. Novamente, José poderia reclamar, falar, meu Deus, fui fiel ao Senhor, estou procurando me manter fiel, tudo que passou, e agora vou para a prisão. Agora, parece que dá uma melhoradinha, prisão. Eu quero que você veja um outro texto comigo. Gênesis 39, do 21 ao 22. Gênesis 39, do 21 ao 22. Diz assim, mas o Senhor estava com ele, e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Meu Deus! Meu Deus! José foi para a prisão, caluniado, injustamente, mas o que diz o texto? Deus estava com José, e lá foi concedido, né? Ele achou graça ali aos olhos do carcereiro, foi colocado sobre todo o domínio ali da prisão. Então, mesmo na prisão, José ainda não chegou no governo do Egito, mas ali na prisão, José foi frutífero. Satanás tentou novamente matar os seus sonhos, parar o que Deus tinha na vida de José, mas José continuava frutífero, e o texto é tremendo que fala, mas Deus estava com José, e por causa disso, tudo que ele colocava as mãos era abençoado, achava favor diante de Deus, diante dos homens. Amém, queridos? É algo maravilhoso. Então ele foi frutífero na casa de Potifar, ele foi frutífero na prisão, e por fim, ele foi frutífero no governo do Egito. Gênesis 50, 19 e 20. Gênesis 50, texto que a gente leu inicial, texto base. José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada ou fosse salva a vida de milhares. Então José foi frutífero também no governo do Egito. Por causa de José, milhares e milhares de vidas, não só a sua família, os seus irmãos, seu pai, sua parentela, mas milhares e milhares foram salvos através da vida de José. Então José foi frutífero em cada etapa da sua vida. Queridos, é isso que Deus tem para mim e para você, sermos frutíferos em cada etapa. Não é só quando a gente chegar lá, mas em cada etapa, Deus está com você. Está difícil, às vezes Satanás tentou de novo matar o seu sonho, está difícil, mas Deus está com você.
E Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar escape. Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você. Aleluia. Terceiro lugar, nossas vidas estão sob o controle de Deus, queridos. Por mais que possamos enfrentar situações adversas, difíceis, que até mesmo parece que está ficando cada vez mais distante de realizar nossos sonhos que Deus plantou no nosso coração, a gente precisa crer que as nossas vidas estão sob o controle de Deus, que é o tema da mensagem, sob controle. Por mais que esteja difícil, nós precisamos crer que a nossa vida está sob controle de Deus. Amém? E que mesmo em meio a circunstâncias caóticas, onde parece que às vezes o mal está prevalecendo, Deus está no controle. Aqui não parecia que o mal estava prevalecendo sobre a vida de José? Mas Deus estava no controle o tempo todo, Deus não saiu do controle. E aqui eu quero dizer para você, Deus não saiu do controle da sua vida. Só se posicione como Deus quer. Por mais que pareça que está um caos, por mais que pareça que o mal está prevalecendo na nossa cidade, no nosso país, ou em tantas situações da sua vida, Deus não saiu do controle. Ele só precisa que a gente venha se posicionar como José, um homem temente a Deus, que mesmo em meio a toda qualquer situação, ele fala: como poderia eu cometer algo tão perverso contra Deus? A gente precisa crer, querido, de todo o nosso coração, naqueles textos de Romano. Precisa ser mais que um texto para as nossas vidas, mais que meras palavras. Precisa entrar no coração, precisa gerar vida. Aquele texto, Romanos 8:28 e 8:31, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, até mesmo as situações difíceis, que nós não gostaríamos de passar, mas vai cooperar para que as bênçãos de Deus aconteçam em nossas vidas, através das nossas vidas, né? Todas as coisas, como aconteceu na vida de José, mesmo tudo que ele passou, ele também estava sendo preparado para ser colocado no governo do Egito. Então nós precisamos acreditar nessa palavra. Querido, acredite nessa palavra, mesmo que esteja doendo, esteja difícil, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Romanos 8:31 é aquele texto que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode o homem tentar fazer mal, pode o homem tentar nos barrar, pode tentar fazer, mas se Deus é por nós, se Ele é por nós, quem vai ser contra nós? Quem será contra as nossas vidas? Se o nosso Deus, o nosso Criador, as pessoas podem até tentar. Aliás, esse é o último tópico da mensagem, porque nossa luta não é contra as pessoas, não é contra as pessoas, mas nós precisamos crer nesses textos, queridos, que tudo coopera. E que se Ele é por nós, quem é que vai ser contra nós? Se Ele tem planos maravilhosos, quer cumprir, quem é que vai impedir? Quem? Como eu disse no começo da mensagem, eu acredito que só a gente pode sabotar. Só. Em quarto e último lugar, como eu disse, entenda quem é o inimigo. Gênesis 50, 19 e 20. José, porém, lhes disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Ou seja, José dizendo, foi Deus que estava no controle de toda essa situação. José está dizendo para os seus irmãos que estavam com medo, falou: puxa, o pai morreu, agora José vai descontar todo o mal que a gente fez para ele. José, eu acho que só não descontou a maldade que a gente fez por causa do nosso pai, mas agora que o nosso pai morreu, a gente está lascado, estamos lascados. José fala assim para eles: estaria eu no lugar de Deus? Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Nós precisamos ter esse entendimento, queridos. O homem pode até tentar, mas Deus é poderoso. Quando a gente se posiciona como Deus quer, e Deus tornar aquilo em bem. José está dizendo assim, fica tranquilo, Deus estava no controle, Deus permitiu toda essa situação aí, para que hoje eu estivesse aqui, e a vida de milhares fossem salvas. E no verso 20 diz: vocês, como eu disse, planejou mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que fossem salva a vida de milhares. Ou seja, entenda quem é o inimigo. A nossa luta
Diz em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra as pessoas. Não é contra o seu irmão, que às vezes te feriu, te machucou. Não é contra a sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus amigos, seu patrão, seus empregados. A nossa luta não é contra as pessoas. Por que pessoas? Porque os relacionamentos a gente se machuca, se frustra, se decepciona. Tem pessoas, infelizmente, tem pessoas más, pessoas que nos fazem mal. E muitas vezes parece que às vezes ficamos nas mãos de certas pessoas, né? Pessoas que às vezes fazem mal, desejam mal. Mas, queridos, a nossa luta não é contra as pessoas. E José entendeu isso. E Efésios 6,12 diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra Satanás e seus demônios, principados e potestades, que usam a vida das pessoas. Aqueles que dão legalidade, como diz Efésios 4,27, não deis lugar ao diabo. Usa a vida das pessoas para nos ferir, para nos machucar, para nos desanimar, para nos tentar parar. Usa a vida de pessoas, mas não é contra as pessoas que é a nossa vida. Que é a nossa luta. Não é contra as pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Tendo isso em mente, a gente precisa saber de algo, que está lá em Romanos 12:21 e Gênesis 50:21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Como é que a gente vai vencer essa luta? Às vezes pessoas que te fizeram mal, como os irmãos de José, que fizeram muito mal para ele. O que é que José fez? José falou para eles, fiquem tranquilos, né? E diz que José falou, vou cuidar de vocês, e falou com eles amavelmente. José pagou o mal que os irmãos fizeram, José pagou com o bem, queridos. José pagou com o bem. Então aqui eu quero dizer para vocês, que de repente tem pessoas que te fizeram mal, te machucaram, te lesaram de alguma forma, tentaram te prejudicar de alguma forma, seja no emprego, seja familiar, seja amigos, seja infelizmente, pode acontecer, às vezes até um irmão dentro da igreja, que acabou te fazendo mal. Sua luta não é contra ele, a sua luta é contra Satanás e seus demônios. Como é que a gente vai vencer? Não se deixe vencer pelo mal, mas... como é que a gente vence, queridos? Você pode repetir comigo? Como? Vamos lá. Como? Vença o mal com o bem. Como José fez. José falou amavelmente aos seus irmãos, e José cuidou dos seus irmãos, queridos. Foi assim que ele venceu. Amém, queridos? Para concluir, eu quero dizer para vocês aqui, se a gente crê verdadeiramente que as nossas vidas estão sob o controle de Deus, que por mais que não pareça que Ele está no controle de todas as coisas, vamos descansar nele e desfrutar da nossa jornada, querido. Assim a gente vai desfrutar da sua paz, da sua alegria, com a certeza que Ele cuida de nós, e no que depender dEle, vai realizar os sonhos que Ele colocou em nossos corações. Porém, Ele espera de nós um posicionamento de fé, sendo que a fé, ela se caracteriza por confiar, obedecer e descansar nele, na sua palavra. Amém? Eu disse aqui, no que depender dele. Isso aqui é muito importante para a gente fechar. Porque, Deus tem um plano, e Deus é poderoso, então vai acontecer, vai. Pessoas podem interromper, eu não acredito. Podem tentar, mas não vai. As únicas pessoas, eu acredito que somos nós mesmos. Como eu disse lá dos espias. Como? Quando a gente não dá crédito para a palavra de Deus. Eu não vou... Aliás, deixa só esse último texto, Hebreus 3,19. Hebreus 3,19. Hebreus 3,19. Diz assim: vemos assim, que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Outra versão diz: concluímos desse modo,
que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida, as promessas de Deus, por causa da incredulidade. Então eles deixaram de entrar nas promessas de Deus, deixaram de entrar no descanso de Deus, deixaram de viver os sonhos e projetos de Deus. Não foi por causa dos gigantes, não foi por causa das cidades fortificadas, não foi porque Deus não estava com eles, foi por causa da incredulidade, que aquele povo não entrou e não desfrutou das promessas de Deus. Então, queridos, no que depender de Deus, vai acontecer. Agora é a nossa parte, a gente precisa crer. Eu quero que você guarde isso. Quando se fala de crer, se a gente crê, a gente confia, a gente obedece e a gente descansa em Deus. A gente confia na palavra dele, a gente obedece e a gente descansa em Deus. Mesmo que esteja tudo uma situação caótica, circunstâncias dizendo que tudo diz que não, mas eu não fico olhando para as circunstâncias, eu olho para as promessas do meu Deus, eu confio, e se eu confio, eu obedeço o que Ele está me dizendo para fazer, e aí eu descanso. Eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei de que maneira Deus vai fazer, mas Ele vai fazer, porque meu Deus é fiel, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e se Ele falou, vai acontecer. Satanás vai tentar mentir para você, não vai acontecer, mentira. Ele vai tentar como fez na vida de José, mas que eu e você, queridos, nós venhamos nos posicionar como José, honrando a Deus, agradando o coração do Pai, andando de maneira íntegra, temendo a Deus. Tenha certeza que os sonhos e projetos de Deus para as nossas vidas, com certeza, vão se realizar. Amém? Vamos encerrar? Deixa eu orar com vocês. Feche seus olhos. Vocês que estão em casa, se pudesse colocar de pé, fechar os seus olhos, nós vamos orar e vamos encerrar. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai de amor, obrigado por essa palavra tão maravilhosa, tão preciosa aos nossos corações. Como eu tenho dito, Pai, que ela sirva mais do que o ensino, que ela seja rema, Pai, nos nossos corações. Que o Senhor possa aplicar essa palavra pessoalmente, algo pessoal para cada um, a gente possa sair daqui fortalecido, encorajado, renovado nos nossos sonhos e projetos, e não permita que Satanás venha nos roubar, nos desanimar, roubar e matar os nossos sonhos, em nome de Jesus. Os planos que o Senhor tem para nós, Pai, são melhores do que nós pensamos ou imaginamos, e eles vão se concretizar, porque é a vontade do Senhor, e nós queremos também. Ajuda-nos, Senhor, a nos posicionar em fé, confiando, obedecendo e descansando no Teu cuidado, no Teu amor, na Tua fidelidade. Em nome de Jesus, assim eu oro, Pai, e agradeço. Amém e amém. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês, sobre nós, o Seu rosto e nos conceda a graça. Que o Senhor volte para nós o Seu rosto e nos dê a paz. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Pai, na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe meus amados que estão em casa. Que Deus os abençoe poderosamente. Amém e amém.